Promessas do futebol mundial que não conseguiram se manter no topo. A gente sabe que em toda temporada no futebol no mundo surgem novas promessas o tempo todo. E com isso a gente já viu surgir muito nome de jogador que com certeza você conhece, mas que a projeção para a carreira do cara era gigantesca, mas eles acabaram não conseguindo se manter no topo, ou por problemas dentro de campo ou até fora de campo. Por isso no vídeo de hoje eu reuni alguns nomes aqui pra você, pra gente contar a história desses caras e por que será que eles não conseguiram se manter no topo. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like aí e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo o nosso vídeo de hoje temos ele, Alexandre Pato. Se existe alguém que prometia ser um grande destaque mundial é Alexandre Pato. Muita gente lembra de quando ele chegou no Milan e que a gente achava até que Pato seria o melhor jogador do mundo em algum momento, mas em termos de expectativas criadas versus o que o jogador realmente fez, podemos dizer que a carreira de Pato chegou a um ponto de ser até constrangedora, né? Lá em 2006 o Internacional era campeão mundial de clubes, vencendo a partida contra o Barcelona, aquele Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Alexandre Pato tinha apenas 17 anos e estava em campo. Ele era considerado uma das maiores revelações do futebol brasileiro e também do time do Internacional. Nessa época a lista de clubes atrás do jogador era gigante: Barcelona, Manchester United, Real Madrid e Inter de Milão. Pato simplesmente impressionava seus treinadores, torcedores, imprensa e o mundo inteiro do futebol. Técnico rápido e inteligente que realmente se esperava muito dele. Para se ter uma ideia, o jogador era uma das esperanças da seleção brasileira para as Copas de 2010 e 2014. Mas ao contrário disso, Pato nunca foi para uma Copa do Mundo. Depois do Inter ele foi pro Milan e a sua chegada lá fez com que essa visão de que ele seria um grande craque do futebol mundial aumentou mais ainda. Mas aqueles primeiros momentos de Pato por lá acabaram ficando para trás. Pato acabou deixando o futebol em segundo plano e focou em cultivar uma imagem de celebridade lá na Itália. Essa questão da celebridade, inclusive, era sempre levantada pela imprensa esportiva na Itália. Pato era, inclusive, muito criticado por isso. Depois de 5 temporadas no Milan, altos e baixos e um final melancólico, ele foi negociado com o Corinthians. O clube de São Paulo pagou 15 milhões de euros por Alexandre Pato e essa foi uma das contratações mais caras da história do clube. No Corinthians ele fez 62 jogos, marcou 17 gols, mas não ficou marcado por isso não. O que marcou a passagem de Alexandre Pato pelo Corinthians foi a famosa cavadinha em jogo decisivo na Copa do Brasil contra o Grêmio, em que ele bateu o pênalti dessa forma contra nada mais nada menos que Dida, que era o goleiro do Grêmio na época. Depois disso as coisas desandaram de vez. Reclamação dos seus companheiros, que falavam que Pato fazia corpo mole nos treinos. Reclamação do treinador do Corinthians na época, que era Tite, e uma pressão danada da fiel torcida. Pato virou reserva e acabou deixando o Corinthians. Do Corinthians ele foi para um rival, foi para o São Paulo, foi emprestado para o tricolor paulista. Ele teve um bom início à camisa do São Paulo e fez até ali uma temporada boa. E depois de 2 temporadas, o projeto do jogador e do seu staff é que ele voltasse para a seleção brasileira. E com isso, o empresário do jogador ofereceu ele para alguns clubes europeus e ele foi parar no Chelsea. Só que a passagem de Pato pelo Chelsea foi terrível e não deu nada certo do projeto de seleção. O futebol chinês comprou Pato por 18 milhões de euros, mas na China ele também decepcionou. Além de problemas dentro de campo, ele também teve problemas fora do campo, já que o jogador continuava nessa de cultivar uma imagem de celebridade. Pato retorna ao Brasil novamente para vestir a camisa do São Paulo, mas nessa passagem ele teve problemas com a comissão técnica do clube, que era liderada por Fernando Diniz. Inclusive o treinador e o atleta ficaram sem se falar por bastante tempo enquanto trabalhavam juntos e ele acabou virando reserva do clube. Em 2020, por exemplo, ele entrou em campo apenas 13 vezes vindo do banco de reservas e marcou 4 gols. Depois disso, Pato procurou a diretoria do São Paulo, conversaram e decidiram rescindir o contrato. Pato ainda jogou no Orlando City, onde teve séria contusão no joelho e acabou ficando muito tempo fora de campo. Ainda retornou ao Brasil mais uma vez para vestir a camisa do São Paulo e nessa passagem fez 10 jogos e marcou 2 gols. Pato tem 11 títulos na carreira, entre eles o Mundial de Clubes que eu falei aqui no início do vídeo, com o Internacional, partida contra o Barcelona de Ronaldinho. O jogador ainda não anunciou oficialmente a sua aposentadoria e nesse momento está com 35 anos de idade. Será que tem vaga aí no seu time? Seguindo por aqui temos James Rodrigues. Revelado no Envigado da Colômbia, James Rodrigues começou a sua carreira na 2ª divisão do seu país. E mesmo ainda muito novo, ele ajudou o clube numa arrancada para poder disputar a Série A da Colômbia. Depois de destaque por lá, em 2008 ele foi comprado pelo Banfield da Argentina e rapidamente ele já se tornou titular. Para se ter uma ideia, com a camisa do Banfield, a imprensa argentina chamava James Rodrigues de Cristiano Ronaldo sul-americano. Ele foi destaque do Banfield na Copa Libertadores da América na temporada seguinte e depois disso os holofotes foram
estavam ligados para cima do atleta. Ele foi comprado pelo Porto de Portugal por 5 milhões de euros. Rames ficou por 3 temporadas no Porto de Portugal e logo assim que chegou já vestiu a camisa 10 e foi o grande destaque da equipe na Liga Portuguesa daquela temporada e também na Champions League. Depois de uma boa Champions em sua terceira temporada no Porto, ele recebeu sondagens de diversos clubes europeus. E para surpreender todo mundo, quem ficou com o atleta foi o Mônaco da França, que tinha um projeto ousado de querer montar um grande elenco e pagou 45 milhões de euros para o Rames Rodrigues. Ele até fez boas atuações com a camisa do Mônaco naquela temporada, mas foram as suas atuações com a camisa da seleção colombiana, a Copa do Mundo de 2014, que fizeram o Rames Rodrigues aparecer mais ainda no futebol mundial e ligar o radar de um clube chamado Real Madrid. O clube merengue pagou 75 milhões de euros por Rames Rodrigues e o apresentou como a maior promessa do futebol sul-americano. Meio contestado isso aí, né? Já que ele já tinha passado pelo Porto, também pelo Mônaco, mas o Real Madrid queria fazer um marketing e até que funcionou. Em sua primeira temporada, 46 jogos, 17 gols e 17 assistências. O jogador participou de 34 gols em 46 partidas e não foi mal não, foi muito bem inclusive. Mas o problema foi a temporada seguinte. Rames Rodrigues teve problemas físicos e problemas extra-campo. Foi perdendo espaço na equipe, afinal a gente sabe que no Real Madrid as coisas são levadas muito a sério quando o assunto é extra-campo. Na temporada 17-18, mesmo com o Rames Rodrigues começando a voltar a jogar e bem fisicamente, o Real Madrid bateu o martelo. Preferiu emprestar o atleta para o Bayern de Munique do que tê-lo no elenco. Na Alemanha, quando chegou ali no início do trabalho, nos seus primeiros jogos, ele foi bem sim, mas mais uma vez acabou perdendo espaço dentro do elenco por problemas disciplinares. Ele ficou mais uma temporada por lá, recebeu sim algumas chances, mas acabou que no final do contrato, o Bayern de Munique preferiu devolvê-lo ao Real Madrid. Ele volta para o Real Madrid, ainda entra em campo ali 14 jogos, não é muito aproveitado também não. Ele virou reserva e do Real ele foi para a Inglaterra, vestir a camisa do Everton. Por lá as coisas não mudaram. Altos e baixos dentro de campo e problemas extra-campo com a comissão técnica, com a diretoria e até com a torcida do Everton. Simplesmente Rames Rodrigues fez uma live num dia de folga, ele e seu amigo. Os fãs do jogador falavam ali no chat, comentando sobre futebol inglês e também o futebol sul-americano, como era jogar na Colômbia. Rames Rodrigues falou que amava vestir a camisa da sua seleção, mas deixou claro que não estava nem aí pro Everton. O atleta zombou do próprio time que jogava, falou que não sabia a posição que o Everton estava na tabela e também não fazia ideia de contra quem o Everton jogaria na próxima partida. A torcida do Everton ficou completamente enfurecida, até mesmo porque, mesmo com o Rames jogando mal, a torcida dava carinho pra ele e queria que o jogador conseguisse se firmar no time. Depois disso, a própria diretoria se irritou bastante e começou a afastar o atleta. Rames Rodrigues chegou a treinar em separado lá no Everton, coisa que não é tão comum assim de se fazer no futebol inglês. Os problemas de indisciplina, infelizmente, eram uma questão muito grande na carreira de Rames Rodrigues. Do Everton, ele foi pro Qatar, vestir a camisa do Al Rayyan. E diferente de tudo que a gente já ouviu por aí, Rames Rodrigues conseguiu arrumar problema com o dono do clube. A maioria das entrevistas e podcasts que a gente vê jogadores falando sobre como é jogar no futebol árabe ou no Qatar, os jogadores sempre elogiam, falando que ganham presentes, que tem vida de rei por lá e toda essa história. Mas Rames Rodrigues conseguiu arrumar problema com o dono do clube. O comportamento de Rames Rodrigues dentro de campo irritava o dono do clube, e Rames Rodrigues não conseguia aceitar as reclamações do dono do Al Rayyan. Os dois tiveram uma discussão áspera antes de uma partida, e logo depois da conversa entre os dois, Rames Rodrigues entrou em campo, vestindo a camisa do Al Rayyan e agrediu um árbitro, depois de tomar um cartão amarelo, e aí ele foi expulso. A relação azedou de vez e o jogador foi afastado também no clube do Qatar. Ele foi pro Olympiacos, onde parece que as coisas se acalmaram, pelo menos na questão disciplinar. Dentro de campo fazia partidas muito aquém do que se esperava dele. Rames Rodrigues alternava entre jogos terríveis com a camisa do clube grego e jogos maravilhosos com a camisa da Colômbia, e ninguém entendia o porquê daquilo. O Olympiacos deixou claro que não renovaria o contrato com o atleta e ele veio pro Brasil para vestir a camisa do São Paulo. Ele veio pro São Paulo em 2023 e aí você já sabe muito bem, eu já sei, todo mundo já sabe como foi a passagem dele no tricolor paulista, que foi totalmente conturbada, muito parecida com todos os outros momentos da carreira do jogador. Foram 22 jogos, 5 gols e 6 assistências com a camisa do São Paulo. Sem sucesso no tricolor, ele voltou pro futebol espanhol e agora é atleta do Rayo Vallecano. Ele só entrou em campo 3 vezes, mas acredite você se quiser, Rames já teve problemas com um dos seus companheiros de equipe do elenco. A imprensa vazou uma discussão dentro do treino de Rames com um dos seus companheiros, mas a diretoria preferiu abafar o caso e falou que já
estava resolvendo tudo. A gente pode sim afirmar que James Rodrigues poderia ter se destacado muito mais no futebol, né? Hoje, aos 33 anos, ele é totalmente contestado por tudo que fez na carreira e não ter aproveitado tanto o bom futebol que tinha lá no início da sua trajetória. A verdade é que não se espera muito mais de James Rodrigues, né? Apesar de ter uma carreira contestada dentro de campo, ele conseguiu 22 títulos em seu currículo, já que passou por vários elencos campeões. Nesse currículo, ele tem 2 Champions Leagues. Outro jogador que se esperava muito é Mario Balotelli. Revelado pelo Lumezzane da Itália, um clube que jogava a 3ª divisão por lá, Balotelli apareceu muito rápido pro futebol e com apenas 15 anos já foi promovido ao time profissional. Em suas primeiras 10 partidas no time profissional, mesmo que seja na 3ª divisão, ele foi um grande destaque. E isso ligou o radar dos olheiros de grandes clubes. Balotelli foi disputado pela Fiorentina, pelo Milan e pela Inter de Milão. Ele foi comprado pela Inter de Milão e foi integrado às divisões de base do clube, já que era muito jovem. Ele se destacou muito rápido nas divisões de base e logo, mais uma vez, foi promovido ao profissional do clube. O jogador já chegou se destacando e rapidamente virou a grande promessa do futebol italiano daquela temporada. Para se ter uma ideia, em suas 10 primeiras oportunidades ele marcou 7 gols, impressionando todo mundo. Depois disso, Balotelli foi ganhando a confiança e virou titular da Inter de Milão rapidamente, ainda muito jovem. Jogava ao lado nada mais nada menos do que Ibrahimovic. Naquela mesma temporada, quando tinha acabado de chegar, Balotelli ainda fez história, pois foi o jogador mais jovem na história da Inter de Milão a marcar em uma Champions League. Mas ele arrumou problema com quem não deveria, teve problema com José Mourinho. Logo com José Mourinho, né, Balotelli? Depois disso ele foi perdendo espaço dentro da equipe. Era utilizado em um jogo, no outro era banco e às vezes nem relacionado era. E Mourinho era sempre questionado nas entrevistas coletivas do porquê de não utilizar Balotelli. A resposta do treinador era sempre a mesma. Balotelli não estava em condições físicas, não agregava ao elenco e era um atleta que arrumava muito problema dentro de campo. Ibrahimovic começou a se destacar demais na Inter de Milão e o clube acabou perdendo o atleta para o Barcelona. Com as negociações com o Barcelona, Balotelli e seus empresários se animaram, já que na cabeça deles o jogador ia poder entrar com muito mais constância dentro de campo e provavelmente viraria um titular absoluto. Mas infelizmente para Balotelli isso não aconteceu. A Inter de Milão, no meio da negociação com o Barcelona, trouxe Samuel Eto'o, que foi o cara que assumiu a titularidade ali. Balotelli foi afastado de vez, ficava muito mais no banco de reservas do que outra coisa. Como se já não bastasse, o jogador foi flagrado em um bar assistindo ao jogo do Milan. Estar em um bar já é uma questão para um atleta. Assistir um jogo do rival, talvez. O problema é que Balotelli estava usando a camisa do Milan. Depois disso, as coisas acabaram de vez para Balotelli e a Inter de Milão. Ele começou a ter que lidar com muita hostilidade da torcida. O jogador era vaiado, maltratado e, infelizmente, conviveu até com alguns momentos de racismo. No dia 20 de abril de 2010, Barcelona e Inter de Milão se enfrentavam em jogo válido pela semifinal da Champions League. Balotelli entrou em campo e até estava bem, só que toda vez que tocava na bola era vaiado e xingado pela torcida da Inter de Milão. A Inter estava bem, ganhando por 3-1. Balotelli entrou aos 75 minutos de jogo. O juiz apita o centro de campo, a Inter de Milão vence o jogo. Balotelli se irrita, faz gestos para a torcida, tira a camisa e joga no chão com muita raiva a camisa da Internazionale. Inclusive a Inter foi campeão nessa temporada. Depois disso ele foi negociado com o Manchester City, onde ficou por mais ou menos 2 temporadas e meia. E por lá ele também viveu diversos problemas disciplinares, discussões com comissão técnica, treinadores e até seus companheiros de equipe. Todo mundo deve lembrar do lance em que Balotelli tentou fazer um gol de calcanhar quando estava de cara pro goleiro e foi substituído imediatamente. Depois disso ele jogou no Milan, onde falou que estava realizando seu sonho, mas também não teve ótimos momentos. Foi pro Liverpool, onde também não teve bons momentos e também teve problemas com os torcedores. O Liverpool, depois de ser muito criticado pela torcida, Balotelli fez um vídeo em rede social criticando o próprio clube, falando mal do clube, falando mal da torcida, e aí ele foi devolvido pro Milan. A melhor temporada da carreira de Balotelli foi quando ele foi pra França jogar no Nice. Ficou lá por 2 temporadas e fez 26 gols em uma temporada, que essa sim foi a melhor temporada da carreira do atleta. Ele ainda passou por Olympique de Marseille, Brescia, Monza da Itália. Acredite você se
quiser, em todos esses clubes com problemas físicos e questões extracampo. Aos 34 anos, Balotelli está livre no mercado e, segundo a imprensa espanhola, ele está negociando com o clube da segunda divisão de lá. Balotelli tem 9 títulos na carreira, entre eles a Champions League, que a gente acabou falando aqui, que foi o dia da revolta dele contra o Barcelona. E você que nos assistiu até aqui, o que você acha que acontece com esses atletas? O ponto comum que a gente trouxe aqui hoje são problemas disciplinares, mas eu quero saber a sua opinião. Por que esses caras que são jovens promessas e destaque no futebol no planeta acabam caindo nessa de não conseguirem jogar bola e acabam focando tanto assim nas questões extracampo? Deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece também de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, que assim você nos ajuda a trazer mais gente pra cá e a gente conseguir continuar fazendo o nosso trabalho. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like aí e até a próxima.